Dia 29. Morte de São José. Primeira reflexão. São José morre na casa de Jesus e morre nos braços de Jesus e de Maria. Que morte feliz! Segunda reflexão. São José morre nos braços de seu juiz, a quem dá o nome de filho. Que confiança na morte! Terceira reflexão. São José despede-se por pouco tempo e sabe que vai estar sempre com Jesus e com Maria. Que morte desejável! Fruto. A morte é o espelho da vida. Vive como São José, para que seja igual tua morte. Neste dia 29, meditamos a morte de São José. São José é o patrono dos moribundos. As pessoas que estejam à beira da morte devem recorrer a São José. Por quê? Porque São José teve a morte que toda a gente, que todos nós que somos católicos, gostaríamos de ter. São José morreu na casa de Jesus. Ele morre nos braços de Jesus e de Maria. Que morte feliz! Nós todos desejaríamos ter a morte. Morrermos assim, nos braços de Jesus e de Maria. São José teve esta grande alegria. Porque ele morreu nos braços de seu juiz, que é Jesus. E quando se morre acompanhado do próprio Jesus, que é Deus, que grande confiança temos de que estamos realmente preparados. E São José morre, mas sabe que daqui a nada, daqui a pouco tempo, Jesus irá ressuscitar e estar com ele. E que Maria também, mais tarde, irá também ter com São José. São José sabia que ia ficar longe de Jesus e de Maria por pouco tempo. E por isso, nós podemos aqui, neste dia, lembrar-nos se estamos realmente preparados para a morte. Quando somos jovens, pensamos que a morte é algo que nunca irá acontecer, mas nós sabemos que, e vemos isso todos os dias, de pessoas novas, pessoas jovens, que morrem de uma hora para outra. Infelizmente, deparamos muitas vezes com pessoas ainda jovens a perder a vida, seja de repente em acidentes de carro, como mesmo em doenças. E nós nos perguntamos, e a pergunta que devíamos fazer era sempre: estamos preparados para morrer? Estamos preparados como São José? Estamos nos braços de Jesus e de Maria? Eu, há pouco tempo, há coisa de alguns anos, eu tive acesso a um livrinho antigo em que fazia uma preparação para a confissão. E essa preparação para a confissão era uma preparação bastante eficaz, porque tocava em todos os mandamentos da lei de Deus, fazendo-nos pensar em cada um deles e meditar se estávamos realmente em condições de dizer que tínhamos obedecido a esses mandamentos. E eu então comecei a pensar que por vezes nós fazemos confissões muito rápidas, a pensar que estamos a conversar com um padre, mas a confissão é um sacramento, não é uma conversa. A última vez que eu fui a um padre me confessar, e esse padre era tradicional, ele falou-me uma frase que ficou-me de memória para sempre. Ele disse:
Faz esta confissão como se fosse a última. Nós nunca sabemos se vamos ter tempo de nos confessar outra vez. Não sabemos os nossos dias, os dias que ainda temos de vida. Por isso, eu convido a todos neste dia em que meditamos a morte de São José, a nos interrogarmos se estamos ou não preparados para este momento em que vamos dar contas da nossa vida a Deus. Sim, dar contas. Porque, assim como Jesus contou naquela parábola dos talentos, Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 13 a 30, em que ele deu a cada um umas moedas, porque ele ia de viagem, mas quando ele voltasse, ele queria ver o que aquelas pessoas tinham feito com aquelas moedas. E as pessoas se refletirem bem. Nós não podemos fazer como aquele que enterrou as moedas. Quando voltou, o dono das moedas disse que queria saber o que aqueles servos tinham feito com as moedas que lhe tinha dado. E aquele que tinha enterrado as moedas, ele foi bastante severo. Temos que meditar muito bem, porque todos os talentos, todas as coisas que Deus nos dá, as pessoas que Deus nos oferece para cuidar, são esses talentos. E Deus vai nos perguntar: o que é que nós fizemos? Cuidamos daquilo que nos foi oferecido durante a nossa vida? Ou estivemos, de uma forma egoísta, a pensar apenas em satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa vida pessoal, sem se importar com o que acontece com as pessoas que nos rodeiam? Os talentos não foram oferecidos para nós usufruirmos assim. Foi para que nós os multiplicássemos. E como podemos multiplicar esses talentos? Só podemos multiplicar esses talentos quando exercitamos as virtudes, quando somos capazes de fazer com que as nossas ações não sejam apenas algo que lemos no papel e achamos muito bonito, e depois fechamos o livro e dizemos: pronto, agora vou viver a minha vida conforme puder. Enterramos o talento que Deus nos deu. Assim como este mês de São José, o que é que aprendemos? O que é que eu refleti sobre tudo? O que aprendi a cada dia? Vou apenas meditar este mês e depois não esquecer-me dele? Vou enterrar este talento também? Não, não posso fazer isso, porque o que aprendi durante este mês de São José, eu tenho que frutificar. Eu tenho que dar frutos disto na minha vida diária, na minha vida com os outros, no que eu tenho que fazer no meu estado de vida. Tenho que cuidar das pessoas que Deus me confiou. Tenho que cuidar para que não enterre os talentos que Deus me confiou. E por isso o fruto que vamos oferecer a Deus pelas mãos de São José hoje é: a morte é o espelho da vida. Vive como São José para que seja igual à tua morte. Que possamos seguir o exemplo de São José na sua vida virtuosa, para que possamos, da mesma maneira, usufruirmos de uma morte acompanhada de Jesus e de Maria. Que possamos pedir a São José esta graça especial. Que São José nos ajude a desenvolver as nossas virtudes em Deus, de forma que, na hora da morte, possamos também ter a proteção de São José, para que ele também nos leve aos braços de Jesus e de Maria. E por isso a jaculatória que vamos rezar hoje é esta: Felicíssimo Patriarca, assistido por Jesus e por Maria, em vossa morte, assisti-me naquele transe. É isso, pedimos que na nossa morte São José nos ajude, nos assista naquele momento, esteja ao nosso lado para que possamos reconciliarmos com Deus,
de uma forma perfeita e verdadeiramente contrita. Que tenhamos tempo de fazer essa confissão. Houve um tempo em que haviam pessoas, e eu achava também que eu também queria, que era melhor quando morrêssemos tivéssemos uma morte rápida para não podermos sentir. Mas depois eu fui percebendo, à medida que fui lendo, até mesmo alguns relatos de almas do purgatório, de algumas pessoas que tiveram essa revelação, que as pessoas que não têm tempo, que morrem de repente, elas acabam por sofrer muito porque não tiveram tempo. Não tiveram tempo para fazer um arrependimento, um verdadeiro arrependimento que as preparasse para o céu. E as pessoas muitas vezes que estão numa doença em que a morte é lenta e vai chegando devagar, a elas Deus também está a ser misericordioso, de forma que elas possam ter tempo durante esses momentos para fazerem uma boa confissão, para terem acesso aos últimos sacramentos, a unção dos enfermos. Nós devemos, se tivermos um parente nesse estado, perguntar a ele se ele quer que o Padre venha dar-lhe a unção dos enfermos, porque estes sacramentos, na verdade, são uma maneira de nós nos prepararmos para este momento que pode chegar a qualquer hora. A minha mãe tinha o costume, ela fez algumas operações em vida, operações cirúrgicas, e antes de cada operação cirúrgica que ela fez 2 ou 3. Antes dessas operações cirúrgicas, ela se confessava com o padre, se preparava, porque ela dizia-me: "Oh filha, eu não sei se vou sobreviver. Os médicos dizem que é uma coisa simples, mas e se não for?" Eu até tenho uma história de um familiar meu que contava que uma vez ele foi fazer uma cirurgia a um hospital e ele dizia que estava lá para fazer uma cirurgia muito difícil ao coração e que tinha uma pessoa no mesmo dormitório, no mesmo quarto do hospital, que ia fazer uma simples operação à garganta. Pronto, uma coisa simples. E ele estava preocupado porque ia fazer uma operação ao coração. E tudo levava a crer que aquele senhor que ia fazer uma operação à garganta, que era uma coisa simples, que aquilo no outro dia já está tudo bem. Acontece que ele foi e morreu durante a operação, enquanto que esse senhor que foi fazer a operação ao coração sobreviveu. Era uma simples operação, mas no entanto as coisas podem se complicar e por isso temos de estar preparados. Não sabemos o dia nem a hora. Peçamos a São José que nos ajude, a nos prepararmos para termos uma boa morte junto a Jesus e a Maria e a São José. Para alcançar as graças que pedimos, rezaremos 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias e 7 Glórias ao Pai, em memória das 7 principais dores e das 7 principais alegrias de São José. Depois rezamos, oração. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria, Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança, venho à vossa presença, a vós fervorosamente me recomendo. Ó, não desprezeis a minha súplica, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la, piedosamente assim seja. Oração final para todos os dias. Gloriosíssimo José, amado e distinguido pela Santíssima Trindade, que em vós tem todas as suas delícias,
obedecido e respeitado pelo mesmo unigênito Deus que vos chamou, seu Pai, e escutado com respeito e submissão pela Rainha dos Anjos e dos Santos, vimos a vossa presença suplicar-vos que não desatendais nossas súplicas. Vimos hoje e esperamos voltar todos os dias deste mês, cheios de confiança em vossa extraordinária proteção. Fazei que cada dia nos retiremos consolados e voltemos ao seguinte com maior confiança, à vista das graças alcançadas. Não vos falta poder, porque em vossas mãos deixou o Onipotente nossa salvação. Amor também não vos falta, porque somos os filhinhos de Maria e os irmãos de Jesus, e portanto vossos filhos também. Não sejam obstáculo nossas faltas e imperfeições à vossa grande misericórdia. Se nossos pecados nos fazem dignos de sermos ouvidos, vosso amor e vossa bondade são imensamente maiores, e não nos desatendereis. Ouvi-nos, São José, em vós esperamos, não seremos confundidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.